chegando. Que hoje o negócio tá bom aqui. Elisa, entra. Olá, olá, boa noite. E aí, Mari, fala galera. Olá, Specs. Boa noite. Deixa eu só ajeitar aqui. Carol já tá aqui na live também, Mari. Se você puder convidá-la Deixa eu chamar ela para participar. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Espectros Med, do nosso Espectros Literário. Aproveitam agora, gente, e compartilha aí com a galera. A gente vai discutir um livro muito, muito interessante. Vamos focar também em aspectos que vão agregar também na questão da área da saúde. Então, cheguem mais, convida a galera aí, tá bom? Eu vou fazer só um teste aqui para ver se com o microfone dá para falar. Certo. Rapidinho, deixa eu ver. Carol. Eu tô te ouvindo. Você consegue me ouvir? Oi? Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Ah, então melhor. Porque aqui perto tá zoada, muito zoada. Conseguiu chamar a Carol, Mari? Não, peraí que eu não vi ela aqui, não. Ah, ela tá aqui. Bota aqui, né? Isso. Aqui, pronto. Mandei. Ela deve estar entrando. Mas o pessoal tá entrando agora também. Domingo, Vou a comentando aqui Maria. quem já leu Tô Parado, quem vai ler depois dessa live. Oi! Carol! Oi, Carol! Tudo bom, meninas? Deixa eu só aumentar o meu volume aqui. Antes de você se apresentar, Carol, é bom a gente deixar claro aqui que você já é uma parceira nossa das antigas. Verdade. Carol tá sempre presente. Eu tava aqui tentando até lembrar, tipo, como é que foi que a gente conheceu a Carol? Eu acho, eu acho que eu fui levemente metida em algum comentário. Hã? Vocês me escutam? Sim. Tá, mas eu acho que foi em algum comentário que eu respondi que eu comecei a interagir com vocês. Acho que foi. Gosta assim, Carol, gosta assim. Foi um negócio assim, tipo, bem papum e, poxa, se identificou E aí, quando surgiu o Med Papo Social, da gente conversar, a gente só lembrou de Keros. E tem 7 lives aqui no nosso GTV, viu, gente? Sobre o aspecto social, na infectologia, na psiquiatria, na medicina. Tá bem bacana, viu? Então, quem não conferiu, vai lá ver. Eu tá dando um filtro pra minha cara, vocês vão ver coisas bizarras até eu achar. A gente faz isso também. Uma hora dessa tá todo mundo cansado, né? Com a cara de... Sim, gente, final de domingo. Gente, eu tenho todos os filtros bizarros da vida. Eles estão no meu... Esse daí, pelo amor de Deus. O carro do ovo. Gente, o meu preferido. Eu tenho que rir da minha vida. É praticamente um... eu queria achar um outro que eu testei antes. Tava tão bom, mas eu não vou achar. Enfim, é a vida. Tá bom. Vamos com a cara que a gente tem mesmo. Enquanto Carol vai escolhendo o filtro dela, galera, eu vou aproveitar para, quem não sabe, o Espectros Literário é nosso clube do livro. É uma iniciativa totalmente gratuita aqui do Espectros Med para incentivar a leitura não científica, não médica, entre estudantes e profissionais da área de saúde ou quem tiver interesse. Então, a gente se propõe a ler o livro e todo final do mês tem uma live. Então, a gente já leu O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu. Lemos também O Alienista, Flores para Algernon. E hoje é a live de discussão de Torto Arado. O livro de junho já está lá no nosso Telegram, tá? Então, quem quiser votar nas opções... Inclusive, Mari, eu dei uma olhadinha antes de vir aqui para a live e tá empatado. 3 livros empatados.
Eita. Então vão lá votar para desempatar, viu, galera? É até quando a votação? Oi? Até quando mesmo a votação? Eu vou deixar até amanhã, que é o último dia de maio. E aí, de noite, a gente divulga o livro de junho. Tá certo? Ok. Então, vamos começar, porque, né, como eu estava falando antes, tem muita coisa para falar sobre esse livro, gente. Muita coisa, verdade. né? Então, assim, só para situar um pouquinho, quem não leu, eu vou falar um pouquinho da sinopse, tá? Aí depois vocês falarem melhor sobre o autor. Acho que Carol vai saber falar mais sobre o autor, né? Mas então, é um livro de um autor brasileiro, não só brasileiro, como conterrâneo nosso. Tá? Baiano. Baiano, exatamente. Então, assim, né? Que ganhou o prêmio Leia 2018 e ganhou o Jabuti também, né? O Jabuti, foi isso. Ganhou também o Jabuti. E, bom, assim, de uma forma bem resumida, o livro conta a história de duas irmãs, Belonise e Bibiana, que moram numa situação de... Como é que eu posso dizer? Se passa num período pós abolição da escravatura. Contudo, eles vivem em um regime que não mudou absolutamente nada com relação ao que era antes, assim, para situar. Então, assim, a história conta dessas duas irmãs, né, desde a infância até a vida adulta. E ao longo de toda essa história também se passam questões maiores, né, do que a relação delas duas. Então, tem questões sociais, tem questões trazendo, né, assim, à tona assim, a questão das religiões de matriz africana, a ancestralidade. Então, tem as figuras, né, esqueci o nome, do Nana, que é a avó dela, Isso, a avó. que é uma figura mística, e do pai delas também, que era o Zeca Chapéu Grande. Zeca Chapéu Grande, exato, que era o curandeiro, né? Então, tem também essa questão que passa por isso. E, bom, se eu contar mais, não sei, eu acho que... Uma coisa importante para a gente situar a galera, Carol depois pode complementar, mas assim, eu assisti a entrevista do Roda Viva do Itamar, que é o autor do livro. E assim, o Itamar, ele é geógrafo, graduado pela UFBA, tem mestrado e doutorado pela UFBA, e ele tinha uma vivência muito mesmo na prática da geografia. Então, ele era um geógrafo que ia muito para a Terra. Então, ele teve acesso à zona rural, né, focada ali na Chapada Diamantina, que é onde se passa a história. Então, ele resgata pra gente, apesar de ser uma ficção, ele retrata uma realidade que muitas vezes é esquecida, de um Brasil que muitos não conhecem, e a gente mesmo que reside aqui na Bahia, que está ali perto da Chapada, a gente não tem noção dessa jornada, dessa vida de servidão, de ausência de recursos, muitas vezes, básicos, né? Então, ele retrata muito isso. Ele fala na entrevista do Roda Viva que ele teve vontade já de iniciar a escrita de um livro na adolescência, final da adolescência. E ele começou a escrever esse livro, só que ele perdeu as folhas, enfim. E aí, com a rotina, ele acabou tendo outras experiências. E aí, quando surgiu a oportunidade, com as vivências dele na geografia, ele começou a trazer à tona aquela ideia do livro e associar com a realidade dele. Ele foi bem corajoso porque ele simplesmente enviou o livro sem ter publicado nem nada para o Prêmio Lea, que é um prêmio português. E aí ele ganhou esse prêmio. Então, o livro foi publicado em Portugal por conta disso, e só depois veio para o Brasil. Então é bem interessante porque, apesar de ser uma ficção, ele vai retratar uma realidade que existe. Então, cara, eu acredito até que você pode contribuir mais nesse sentido, assim, do que a gente tem, né, visto hoje na nossa atualidade. Sim. É que, primeiro, boa noite, meninas. Oi, Carol, boa noite. Bom vê-las, Mari de Visual Novo. É bom você até se apresentar, desculpa, se apresentar pra galera. Se apresenta. Mas
Eu, então, vou dar uma apresentada rápida de quem eu sou. Sou cientista social, sou mestre em saúde coletiva, especialista em gestão em saúde. A minha formação toda é muito pro lado pro viés da antropologia, então ligado muito à questão de cultura, mas também especialmente para gênero e raça, minha área de atuação, minha área de pesquisa é saúde e direitos reprodutivos. Mas eu comecei na área da saúde olhando para a saúde quilombola e com uma experiência em âmbito federal bem interessante, até mesmo, né, muito próxima do INCRA. Eu trabalhei um tempo bastante próximo do INCRA aqui no Rio Grande do Sul, fiscalizando uma portaria, na verdade, um recurso específico da área da saúde, porque as ESFs quilombola, elas recebem, né, um valor específico, e era atribuição da Defensoria Pública da União no período fiscalizar como é que estava sendo aplicado esse recurso, e eu acabei me inserindo ali, né, então foi como eu vim parar nessa loucura apaixonante. Então, pensando um pouquinho dentro né, de como o Itamar chegou nisso, porque eu falei com vocês, né, gurias, que o INCRA tem uma função importante, e aí é uma coisa que eu, Carolina, acredito, porque ele é um servidor do INCRA, né? Então, o INCRA, ele é justamente, fez 50 anos ano passado. O INCRA, para quem não sabe, ele é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né? Então, ele foi criado pelo regime militar, ele vem conjuntamente com essa função de promover uma reforma agrária, que é uma discussão no Brasil bastante difícil, né? Porque a gente tem um histórico, né, gigante e muito negativo nesse sentido, né? Então, da gente... de quem ocupa essas terras, né? E acho que Tortarado vem aí mostrar pra gente que tem um Brasil dentro de outro Brasil, né? Então, assim, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, dá pra ver, né? Eu tô bem trouxada de roupa, porque agora tá 12 graus e a tendência hoje é menos. Oh, que mas tá com alerta de geada até amanhã de manhã. Então, por isso que eu estou aqui toda bem trouxadinha. Então, assim, é um contraste, né? A gente pensar ler esse livro e pensar em que Brasil é esse que, né, que o Itamar traz no livro. Ele começou, a ideia do livro foi aos 16 anos, mas ele acabou publicando depois, e eu acredito que até essa função dele ter escrito o livro no Prêmio Leia primeiro, é até mesmo uma estratégia, porque a gente sabe que o mercado editorial brasileiro é um mercado muito difícil, é um mercado, né, com esse realismo fantástico, né, sabe, essa literatura que ele traz, que ele se propõe a abordar ali, é uma literatura que não vende tanto. Então, assim, tudo também que eu fui pesquisando, que eu fui lendo ao longo da semana para me preparar para hoje, é muito de como foi surpreendente ele estar nessa popularidade e estar há muitas semanas figurando entre os mais vendidos, porque é uma literatura que não é bastante difícil de ler, porque é um livro fluido, é um livro gostoso, os feedbacks são ótimos, né? Já tem aí engatilhado várias versões, se não me engano, italiano, inglês. Foi comprado os direitos para fazer uma série também. Né? Que maravilha! Então, é justamente um livro bastante interessante, assim, eu estava até procurando, será que já saiu em inglês? Porque eu tenho, enfim, alguns amigos estrangeiros que já estavam perguntando, inclusive, do livro, porque viram alguns comentários de alguns colegas nossos em comum que já leram. Então, e é uma maneira muito interessante de conhecer esse Brasil que a gente cresce de costas, né? Porque hoje em dia a gente tem um Brasil que é essencialmente um meio urbano, né? Mas a gente vive de qualquer jeito, sejamos nós aqui no meio urbano ou essas pessoas, né, no campo, né, vivem as marcas desse Brasil colonial. Isso. Né? Então, é isso que eu queria pontuar, Caros, que como o Mari começou falando, traz muito assim, ele não situa pra gente exatamente qual é o período do livro, mas a gente tem a percepção de que já passou ali o período da escravidão. E aí você vê que o regime estabelecido, por mais que já tenha sido assinada a Lei Áurea, é muito similar à escravidão mesmo. Então, o Zé Canel, o pai das meninas, trabalhava de domingo a domingo na terra do fazendeiro, do senhor das terras. Em troca, eles recebiam uma terra que só poderia construir uma casa de bloco, não poderia ser uma casa de alvenaria, porque tem que ser algo que pudesse ser destruído. Destruído, exato. Então, você vê ali que tem uma submissão. E eles não têm direito sobre a terra, mesmo vivendo ali por anos. E a questão principal, eu acho, disso é que Zeca não percebe
que na verdade ele está sendo, é um direito que ele não está tendo, né? Existe uma briga de gerações, né? Quando a filha retorna e fala, não, isso aqui não tá certo. E aí ele acha que ela tá sendo ingrata, né? Porque para ele aquilo ali, tipo assim, tá fazendo um favor, fizeram um favor para ele de dar a terra. Nossa, não, essa parte foi que eu acho que me tocou mais, assim, sabe? De que Eu acho que é tem muitas importante. pessoas que ainda hoje acham que tem coisas que são dadas a elas, que elas acham que é uma coisa que está sendo assim, um favor, né, tal, não sabem seus direitos. Isso é muito comum. É que eu acho que é importante, Maria, a gente pontuar aí que é uma situação de trabalho análogo à escravidão. Tá? Sim. Então, é importante a gente pensar, e por isso que eu disse para vocês, William, acho que é muito importante a gente também estabelecer esses links críticos, né? Porque é um dos planos de fundo do livro. Tá? Então, a gente pensar que trabalho análogo à escravidão no Brasil, tá? Dentro do Código Penal, fui dar uma pesquisada, Gurias, é algo que é relativamente recente a construção do conceito. Tá? Então, assim, apesar do Brasil ser referência em relação a políticas públicas em combate ao trabalho escravo, a gente foi ter uma alteração no Código Penal, no artigo número 149, em 2003, para afirmar qual é a definição que caracteriza essa violação. Tá? Então, o que a gente tem no nosso Código Penal que é trabalho escravo, né? Trabalho análogo à escravidão. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. E é exatamente isso que ele faz no livro. Porque uma estratégia para não vinculá-los à terra é a construção dessas casas que não podem ser de alvenaria. E lá pelas tantas, parece que o filho, né, começa uma estrutura de um armazém que as pessoas têm que também comprar ali. E além de comprar ali, eles têm o direito de cultivar aquela terra, mas eles têm que dar uma parcela do que eles produzem para esse dono, esse proprietário. Apesar que pela estrutura do livro, o que nos mostra é que não tem ali, ele não é tipo a principal propriedade da família. A família tem muito mais coisas ali, né? Mas estrutura essa questão de análoga à escravidão. Né? E é algo muito presente no Brasil. O pessoal acha que, por exemplo, eu tô aqui no Rio Grande do Sul, não tem essa história de trabalho escravo. Tem sim. O interior do Rio Grande do Sul é um universo, gente. O interior do Rio Grande do Sul é um lugar à parte, da mesma forma que a gente pensa aí o interior da Bahia, né, Gurias? Eu não conheço, mas a gente pensa toda aquela região ali da Chapada Diamantina, que tem um ciclo do ouro, né, tem um apogeu, que é enlouquecedor, né, no sentido de que atrai muita informação, atrai muitas pessoas e poucas pessoas lucram com isso. Né? Então, isso também é algo que marca e determina muito a história do Brasil. Né? Esses ciclos de mineração e de exploração, né? A gente recebe uma mão de obra CG importante, então é importante a gente, né, pensar isso. Né? E até mesmo... Você até falou que ia mencionar uma situação aí no interior, né, que tem um local que, no caso, é uma realidade similar de torturado? Isso. Então, assim, quando a gente pensa em escravidão no Rio Grande do Sul, o que a gente tem em termos de historiografia é que o Rio Grande do Sul viveu uma dos formatos mais perversos de escravidão. Né? Então, Pelotas, que é a região sul do estado aqui, é uma cidade que teve, né, toda uma questão de colonização portuguesa e o ciclo das charqueadas, que é carne sol, né, muito forte. Então, eu não sei se vocês lembram daquela minissérie Casa das Sete Mulheres. Sim. Então, ali tudo o que eles mostravam, inclusive, foi filmado em algum daqueles lugares ali em Pelotas, que são bastante conservados ainda hoje, que são charqueadas. E tem charqueadas, inclusive, que são lugares de festa deles. Então, assim, Pelotas é uma cidade universitária. Tem uma Federal de Pelotas, tem a Católica de Pelotas, e são lugares bastante procurados, e principalmente pelo curso de medicina. Né? Então, o que acontece? Inclusive, os cursos de medicina fazem festas de formatura nessas casas, nessas charqueadas. Né? Então, tu imagina fazer uma festa nas charqueadas. Né? Inclusive, tem uma delas que que a senzala foi transformada num ateliê de pintura do dono, se não me engano, da fulana, filha do dono, enfim, de alguém da casa.
né? Uhum. E o que acontece? Por exemplo, uma das coisas que o pessoal fala aqui é que se a gente secasse o Rio Pelotas, porque o que acontecia? Enfim, escravizados negros morriam no meio do trabalho, né? A partir do momento que o escravizado ingressava nas charqueadas, ele tinha uma média de vida, parece, de 17 anos. Então, assim, morreu no meio do trabalho, de cansaço, de doença, de fome, de qualquer outra coisa, joga dentro do Rio Pelotas e continua trabalhando. E põe outra pessoa no lugar. Caramba. E então, é toda uma estrutura e que isso tá ligado, né? A gente tem Se a gente olhar para, né, o que tem aí de pano de fundo, é justamente esse cenário de Brasil colonial. Essa Então, normalização, né, Isso. de você colocar pra lá, assim, toda a história que aconteceu, né? Tipo assim, muita gente que deve fazer festa nesses lugares não faz ideia do que acontecia lá antes, né? olha, Mari, não necessariamente não faz ideia. Ou Tá? faz e pouco faz. Quase não reconhece que isso É, seja algo importante e normaliza também esse sentimento de dor, né? Porque se a gente, por exemplo, se a gente pensar no ponto de vista psiquiátrico, racismo deprime, racismo mata. Sim. Por exemplo, se chegar para ti uma mulher negra com uma vivência X, Y, Z, a gente inclusive já tem pesquisas que falam em racismo biológico, que é justamente a herança dessa história, desse processo escravista, que marca a vida da pessoa de um jeito que ela já vem condicionada né, geneticamente, enfim, recebe de herança genética toda essa descarga de dor, de adrenalina, de sofrimento. E isso quem está falando não sou eu. Inclusive, tem um pesquisador que está nos Estados Unidos, eu não vou lembrar agora a universidade. E eu lembro que eu vi isso numa época acho que eu gravei um podcast com o pessoal da Band News São Paulo. E que ele fala justamente disso, que já tem estudos, né? Que algumas das pesquisas dele já mostram que tem essa marca. Né? Então, assim, não é que a pessoa desconheça, é que ela pode não saber que aquilo ali aconteceu de fato. Mas minimamente tu sabe que uma charqueada, e aí nós estamos falando de uma população que fez um vestibular, que é um vestibular essencialmente verdade. conteudista e que vai saber alguma coisa. E no mundo que a Então, gente tem de internet, né? Que a gente tem tanto conteúdo, é porque realmente, assim, acaba que essa situação de torturado e que a gente vê essa população negligenciada à margem da sociedade, explica também o racismo estrutural que nós temos no nosso país, né? Então, e que vai se acaba refletir na também... história do livro. Oi? Exato. E que vai se refletir na história do livro. Com certeza. Então, também é um outro ponto que acaba... Esse livro de Itamar, ele tem várias vertentes de avaliação. É um livro muito rico porque ele vai na gênese da formação do Brasil até as implicações disso. Né? Então, entra a questão da escravidão, do racismo, da tomada de consciência, da reforma agrária, enfim, é muito bom. Então, já que a gente, né, a gente trocou um pouquinho a ordem dos tópicos, porque realmente é muita coisa. Mas meio que a gente está falando aqui agora, né, dessa questão da educação, né, como fator transformador e essa coisa da identitária e da reforma agrária, né? Então, é bom falar que tem um dos personagens, né, que é o Severo, que ele é o marido da Belonísia, Da né? Bibiana. Não, Da Bibiana. Da Bibiana, troquei. Ela teve uma treta no início, né? Mas enfim, casou com a Bibiana. E é muito interessante, né? Que quando eles dois, né? O casal retorna, aí ele começa a tentar educar essa população, né? E falar sobre isso. E no início, né? Ele tem E uma assim, certa Mari, assim. é importante a gente situar uma coisa, que eles saem ali daquele contexto para estudar. Então, a forma como a educação ganha destaque, o conhecimento liberta. Eles retornam, a Bibiana na professora, o Severo estava militando nos sindicatos. Então, eles tiveram conhecimento, porque muitas vezes os Chapéu Grande e a Belonísia não tinham só porque estavam ali restritos àquele mundo. Então, quando você abre a sua mente para outras coisas, para ir além,
estudar, ter outras vivências, que foi o que aconteceu com a Bibiana e o Severo. Então, eles voltam e traz muito dessa consciência, né? Terra, na verdade, pelo tempo que eles estão ali, deveria ser deles. E mostra o esquema de servidão que eles estão ali expostos e por aí vai. Pode E continuar eles aí. fazem questão Você tava de falando. botar uma escola lá, né? Então também é outro marco Isso. de mudança para aquela população. Mas a escola, ela vem, né, justamente a partir do momento que o Zeca, ele parece que, agora não me lembro, parece que ele cura o filho do prefeito, né, porque ele é um curandeiro, e aí que vem também, acho que o Isso. professor vem, e depois vem a estrutura da escola, né. Mas uma Isso, coisa que eu queria eles. contar com você é sobre educação, Luiz, que é legal da gente pensar, assim, né, que o próprio livro, no primeiro capítulo, ele já mostra que uma das observações dos personagens é que eles são uma população de maioria negra, né? Porque quando as meninas, a partir do acontecimento, né, que elas têm da língua decepada, com a faca, que é uma faca que até mesmo o próprio Itamar já falou em algumas entrevistas, que é a faca que tem uma ligação de condução com a história, né? Porque ela se perde, né? Depois ela é Ah, sim. reencontrada, Sim, enfim. Mas as meninas, até mesmo na primeira parte, a narradora é a Bibiana, se não me engano. E então ela isso. fala, né, que ela no hospital ela vê mais pessoas pretas, mais brancas, pessoas brancas do que pretas, né? Então isso já mostra que elas têm uma questão importante aí, né, de racial, né? Então, e por que eu falo isso? Porque inclusive após o período abolicionista no Brasil, houveram leis, né, não só na Constituição do Brasil, mas, por exemplo, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, era vetado o acesso à educação de pessoas negras, né, de escravizados, enfim, libertos, né? Então, isso vai ter consequência no acesso à educação. Então, quando a gente fala uma educação aí que transforma, a gente tem que pensar que é uma consequência de muita luta e de muito esforço, né? Porque quando a gente tem um. Imagina, é como se a gente largasse atrás, né? Então, por que a gente vê um curso de medicina tão branco? Né? Por exemplo, se eu perguntar para a turma de vocês, né? Quando vocês se formaram, além da Elisa, quantas pessoas negras tinha na turma? Né? Por que a gente tem uma. Eu contava 5 ou menos, viu, Carlos? E olha que a gente No tá universo na de quantas cidade mais pessoas? negra do país, que é Salvador. É, Exatamente. Né? Então, quando a Imagine. gente pensa isso, quantos eram na turma, gurias? 80 Aí e tantos. era Uma mais de turma de 90, 80 e né? tantos. É. Então, é justamente da gente também pensar, né, de onde estão essas pessoas e o porquê que acontece isso. Então, a Bibiana ter conseguido chegar num ponto de uma educação que transforma, uma educação que liberta, né, ter o desejo de ser professora, de ir além, né, de ter uma existência política, porque é isso, né, que a gente percebe que tanto ela quanto o Severo têm uma existência política, né, eles entendem o papel a importância que é eles terem essa consciência e brigarem por aquele espaço. Porque o próprio Zeca tem uma questão de gratidão, né, pelos patrões, né, de deixarem ele usar aquele espaço, só que assim, enquanto na verdade que eles tenham um direito, né? E também a estratégia de não construir casas de alvenaria tá ligada a essa questão do processo de uso capião. Exato. Que, por sua vez, também é uma invisibilização do Estado, porque imagina, só no final do livro que a gente vai ter aí um ponto, né, que eles chegam, né, que o judiciário chega para uma questão de reintegração de posse, né, porque até então eles eram simplesmente invisíveis para o Estado. Isso. Só quando começou a mexer no grande, né, Carlos, que eles começaram a ter uma certa visibilidade. Mas realmente, isso que Pois você falou, é. assim, é importante que a gente tenha noção de que realmente no livro a educação para a Bibiana e para o Severo foi importantíssimo, mas você vê que representa a minoria, porque é essa a realidade. O acesso à educação em quilombos, para a maioria da população negra no nosso país, enfim, é minoria ainda. A gente ainda precisa acessar mais pessoas, né? E Na justamente... verdade, não, é isso. Você vê que até hoje tem essa discrepância absurda. Então, agora que a gente está vivendo esse período de pandemia, novamente isso se reforça, né? Porque as escolas deixaram de funcionar,
Mas a galera que tem internet boa, tem acesso à tecnologia e tudo mais, continuou lá tendo suas aulas, entendeu? E aí Isso. teve Enem de qualquer forma. Então, né? Tipo assim, É. mantendo aí esse abismo de desigualdade. Isso. Continua. Então, Enfim. para você ver que na zona rural isso acontece, na zona urbana é um contexto que está enraizado pura do nosso país, né? Exato. Então é isso, esse livro, assim, eu acho que ele ganhou essa repercussão por conta disso, né? Como se ele, sei lá, tirasse uma venda, né? Que a gente tava assim, tipo, ó, isso aqui, ó, não é tão É longe isso assim, mesmo. não é tão distante assim, não. Pelo menos a sensação que eu tive foi essa. Eu peguei pra ler, engraçado, né? Que tava todo mundo falando, ah, tortarado, tortarado. Aí eu olhei a capa, achei a capa bonitinha, assim, e tal. Falei assim, deve ser um livro... Não deve ser um livro muito pesado, né? Eu geralmente eu tento alternar, assim, leituras mais densas. Mas quem disse? Caramba, quando você vai ler, você fica assim, tipo... Meu Deus! É. Caramba! É... Um outro ponto, assim, que eu achei bem interessante, e Carol também até já falou, dessa questão do realismo fantástico, né? A forma como Itamar conseguiu trazer essa questão da religião de matriz africana, né? E esse misticismo é muito interessante, né? Porque ele consegue, assim, descrever com muitos detalhes e mostra assim, o quanto aquilo ali é respeitado, né? Quanto aquilo ali tem um papel muito importante ao longo de toda a história. Inclusive para o filho do patrão, como você falou aí, né? Que apesar, né, tipo assim, sempre parecer, tipo, olha, eu tô fazendo um favor para você, não sei o quê, mas na hora que precisou, tipo assim, foi lá recorrer, né? Então, Isso. é, pode falar, E Kelly. mais, eu acho legal a gente falar assim, né, do que é o jaré, né? Porque o jaré é uma Fala. religião que existe, né? O jaré ele é uma religião específica ali da região da Chapada Diamantina e é uma religião que se deriva, eu estava até aqui procurando nas minhas anotações. É uma, né, com base na religião de matriz africana, no candomblé, né? Tem também uma mistura ali, né, com o kardecismo e com o catolicismo. E que, na verdade, são coisas muito próprias né, das religiões no Brasil, né, da religião de matriz africana, que acaba, no sincretismo, encontrando uma forma de sobrevivência. Né? Então, e é importante também falar, porque lá na terceira parte, quem é a narrativa da É, um terceira encantado. parte é uma encantada que foi esquecida. Né? Então, e também é importante para a condução do final do enredo. Então, é uma religião que de fato existe e que é uma resistência. Né? E quando a gente pensa em religião, não só no contexto de população negra, mas também no contexto que nós estamos enquanto né, um país pandêmico, enfim, da importância da fé nesse momento. Né? Porque acaba sendo uma âncora importante, que já tem estudos que mostram né, que faz diferença isso na área da saúde. Um paciente que tem tá com a religiosidade. E aí não importa se, né? Se tu tá lá, tu acredita em Deus, tu acredita em Allah, tu acredita em qualquer coisa que tenha, que te faça abrir e exercer essa religiosidade, já faz uma grande diferença. Né? Então acaba que também o jaré é uma forma de persistir dessa população, né? Dessa comunidade, numa situação de trabalho escravo. É um fator Né? de Então também tem um papel proteção. muito grande Eu para acho né, os interessante, ecos. eu acho interessante, Carol, que ele também há isso, porque ele utiliza os termos da religião no livro. Então, quando você se depara da Jaré encantado, você vai procurar no Google As o que é brincadeiras de Jaré, né? Que são as isso. Então, você sessões, né? Os acaba encontros. também conhecendo. Então, ele oportunizou também, deu visibilidade a essas religiões que muitas vezes são estigmatizadas, que também são excluídas. Então, é interessante que ele também acessou isso, né? E preservou essa cultura. Ele não deturpou, ele não falou, porque ele poderia pensar assim, pô, vai ser mais aceitável eu não falar sobre isso, eu falar sobre outra religião mais predominante. Não. Ele valorizou e respeitou a cultura dessa população da zona rural. Então, isso também foi algo bem bacana e que permitiu né, essa visibilidade.
Exatamente. Acho que também já faz também muito uma questão que eu acho interessante a gente pensar aqui e destacar, que é essa sabedoria ancestral, né? A questão da logo também no o livro ele tem ele o primeiro, né, o marco dele, né, que se faz ali da questão do acidente com as irmãs, de encontrarem a faca, né, de enfim se acidentarem a partir da curiosidade, enfim. A primeira coisa, né, que os pais fazem quando encontram as meninas, encontram, né, a menina que tá com ferida mais grave na língua, é pegar essas ervas, né? E logo que ele chega no hospital, ele esconde essas ervas, né, nos bolsos, com medo de ser ridicularizado, de ser estigmatizado, né? E então, quando isso também é uma coisa importante da gente pensar esses espaços como espaços de saúde, né? Porque isso interfere, isso faz toda a diferença para o paciente. Quando a gente pensa essa região da Fazenda Água Negra, o hospital era longe, né? Elas mesmas já tinham, né, contavam no livro que o hospital era muito distante, que elas nunca tinham ido ao hospital, né? Era a primeira vez que elas iam e já ficavam internadas porque era algo grave, né? Então, e para populações, e mesmo aqui em Porto Alegre, né? E mesmo também em Salvador, né? Os terreiros, né, que são espaços de religião de matriz africana, são espaços muito importantes para a construção de saúde. Porque quando o Estado não chega, né, que está na figura daquele pai de santo, daquele líder religioso, vai ser muito mais fácil, garanto, ele ouvir o líder religioso do que muitas vezes ele ouvir o médico. Ah, mas como assim, Carolina? É, Porque é uma questão de vínculo de confiança. Vocês, por mais que vocês estejam imbricados, que vocês sejam integrados e comprometidos, o médico não tá lá 24 horas. Agora o líder é o vizinho dele. Entendeu? É a pessoa que ele liga e diz: olha, O seguinte, deu vínculo ruim, é muito mais eu não tenho forte, comida né? em casa, então tu me ajuda? é. Né? Engraçado isso, porque justamente na psiquiatria, essa questão, né, de você pesquisar se a pessoa tem uma espiritualidade e tal, a gente pesquisa, assim, muito, porque que é um fator de proteção para de risco de suicídio, quando você está com um paciente assim, né, num estado de suicídio, é uma das coisas que você pergunta se ele tem alguma fé, porque isso é uma das coisas que mostram que evita a pessoa chegar a esse ponto de planejar um suicídio, né? Por exemplo. E tem também justamente essa coisa que a gente fala coping, né? Tem o coping positivo e o coping negativo da religião. O coping positivo é justamente isso, quando o líder religioso ele exerce esse papel e ele consegue juntar as coisas. Então, por exemplo, quando chega assim, um paciente fala assim, não, mas é porque deixa eu ver. É porque eu lembrei aqui agora de um negativo, mas já teve também do. É porque não era pastor, porque não era uma igreja evangélica, não, mas era uma igreja assim, não cristã, não sei. Mas assim, foi o líder que mandou ele ir fazer uma consulta. E uma das coisas que meus professores falam também é que, inclusive, nas religiões de matriz africana, eles sabem quando a pessoa está, de fato, ali com a entidade, digamos assim, e quando a pessoa está com algum distúrbio psiquiátrico. Quem tem distúrbio psiquiátrico não pode fazer determinadas funções. Eles têm essa noção. Isso é genial, porque justamente, né, você junta as duas coisas. Isso é bem importante de falar, porque tem pessoas que ainda acham assim que, tipo, que psiquiatra não tem religião, já me perguntaram isso, porque acha assim porque acha que tudo é doença e tudo é Porque não remédio. combina. E não é, pelo contrário, entendeu? Cada um tem sua fé e vou respeitar a fé da outra pessoa, e quando as duas coisas estão juntas, melhor ainda. Toda ajuda nesse momento, né, tão crítico e tão difícil, é importante, né? Exato. Que eu Isso ia faz falar. toda a diferença. Desculpa, Carol, só puxando o gancho dessa fala final de Mari, que é justamente isso, a gente tem que respeitar a crença do outro e até mesmo com a nossa crença, se for similar ou não, enfim, acessar o outro através das suas crenças. Eu acredito que isso para Mari também é algo que ela acaba podendo utilizar quando o paciente chega e tem muito pode até utilizar o acesso ao paciente, ao entendimento do que a conversa em comum, que dá crença, enfim. Então a gente tem que respeitar, não ridicularizar e entender e respeitar a fé de cada um, né? Até Exatamente. porque isso é a base da tolerância religiosa.
Exatamente. E é um fator que não, é isso, ele é importante não só aceitar, tipo assim, ele forma o pilar, é um dos pilares, entendeu? Para uma boa saúde mental. Verdade. E assim, um projeto que eu conheço, e eu até me lembro quando eu era consultora do Ministério da Saúde, eu mencionava muito para os municípios aqui do Rio Grande do Sul, que em São Paulo, eu não sei como é que tá, se ele tá ativo, eu sei que ativo ele tá, mas não sei como é que, a quantas andas, mas a Coordenação Municipal de HIV/AIDS de São Paulo tem o projeto Xirê, que é justamente isso, que é ter uma ligação com os líderes religiosos de cada região, né? E também trazerem, né, tanto, né, os orixás, enfim, para essa questão de saúde. Tá? Ah, que Então, maravilha. por exemplo, no carnaval, quando no IMB, ele sempre, parece que antes de cada escola passavam os estandartes que tinham orixás, né, desenhados, e sempre com mensagens de incentivo HIV. Eu não conheço o projeto com tanto detalhe, mas é um projeto que, inclusive, trazia os líderes religiosos, tinham reuniões, todo ano eles fazem um seminário, né, para apresentar as principais práticas, fazer um balanço do trabalho do projeto, né? E São Paulo, São Paulo, gente, uma metrópole, né? A maior metrópole da América Latina, e mostrando que isso é muito possível de fazer. Então, se São Paulo consegue fazer, por que lugares menores não vão conseguir fazer? Né? Então é uma prova importante de que a gente consegue, inclusive, falar de HIV e trazer esses líderes, né, e essas pessoas para somar junto, né? Então, Muito que no legal. momento que chega, às vezes, um paciente tão adoecido, né, Elisa, às vezes em situação já, né, sintomático para AIDS, é difícil, é desesperador, porque a sensação que parece que todo mundo te diz que tu vai morrer, né? A gente chega, muitas vezes, deve chegar para ti num sofrimento muito grande, né, e também a estigmatização de que uma doença como a AIDS carrega, como se tu fosse responsável, né, tu é responsável, muitas vezes os contextos, né? Se tu é casado, se tu traiu a esposa ou o marido, enfim, né? Que são contextos E aí importantes. a espiritualidade, tanto nesse contexto, Carol, como em muitos outros, pode ser um pilar terapêutico, associado com as inúmeras outras coisas, e inclui também a espiritualidade, né? Então, assim, é, essa ancestralidade deixa a marca até hoje, né? De Dona Ana, de Zeca Chapéu Grande, eles acabam também Esses dias eu até vi um deixando muito post no aprendizados pra Instagram, alguém gente, né? falando sobre a questão das curandeiras, né? Que elas estão sumindo. E se alguém já teve experiência com uma. E eu tive, velho, eu me lembrei disso, que quando eu era criança, minha avó tinha uma vizinha, o nome dela é Dona Arlinda. E é bem isso, assim, eu só não sabia o que que era, mas é, tipo assim, quando eu era criancinha, que tinha alguma coisa, a minha avó falou assim, é olhado, leve lá. Aí ela, Dona Linda, pegava umas folhas, fazia umas rezas. E é engraçado que agora que eu tô, assim, tipo, que eu caio na real, que é essa mistura mesmo. Porque ela falava umas coisas que eu não entendia e rezava um Pai Nosso no meio. Era um negócio assim, mas funcionava, sabe? E você não acha mais isso, assim. Ela exerceu essa função até os últimos dias. Ela morreu bem velhinha. Mas aí depois isso vai se Eu acho perdendo, que né? isso hoje está mais Infelizmente. assim, eu acho que aqui nas capitais, né, se perdeu muito disso. Infelizmente. Eu acho que deve estar mais restrita mesmo a. Isso, e acho que também tem a questão de estar, talvez, mais. Não que tenha sumido nas capitais, mas As também mais nas regiões mais. regiões periféricas, né? Então, talvez também tenha ligação com isso. Ué, a conexão da Elisa tá ruim ou é a minha? Provavelmente é a Nossa. dela. A de Tá. Elisa, a internet de Elisa toda hora cai. Aqui, não sei se. Mas ela volta. Ela volta. Ela vai, mas ela Ela volta. volta. Então, acredito que é um ponto importante da gente resgatar e a importância também, acho que depois eu tava, hoje à tarde, eu tava arrumando minhas anotações, tava organizando, e eu fiquei pensando assim, cara, a importância que tem de profissionais da saúde da gente não ficar só nessa leitura técnica, né, gurias, assim, aí eu digo pra mim, né, que tem uma carreira acadêmica e a gente é demandado a ler, a estudar e a pensar muito, né, eu vim de uma semana agora que eu ministrei um curso super teórico, tem, enfim, outros projetos andando,
E eu fico pensando, gente, na verdade a gente se encastela dentro desse conhecimento acadêmico e esquece que a gente também tem que ler coisas fora dos muros para conseguir dar conta de também prover um cuidado, porque integralidade é isso, né? Porque a Justamente. gente fala de um Brasil que a gente não conhece. Por isso esse projeto literário daqui está sendo tão legal. Porque é uma troca muito boa, assim, tanto para as pessoas que estão assistindo, quanto para a gente também, sabe? Tipo assim, é estimulador. Mais um ponto, assim, é porque eu tô um pouco assim por causa do horário, né? Que a gente entrou Sim. 7 e pouquinha. Se vocês querem falar, a gente já falou, né, da questão da educação, da identidade, forma agrária, da ancestralidade, a questão do protagonismo feminino negro. O que vocês. Porque também, né, tem essa parte que, na verdade, o que eu as duas queria irmãs. pontuar disso, Mari, é que nas entrevistas com o Itamar, ele fala, ele traz muito que não é por coincidência Belonísia, Bibiana, a própria mãe, a Salu, ter esse destaque na obra. É porque nos locais em que ele vivenciou lá na zona rural, ele via mesmo esse protagonismo feminino, negro. Porque o que acontece? Muitos desses homens, eles estão trabalhando, seja na cidade, seja lá no campo. E aí, quem sendo representatividade dentro da casa, nos destaques mesmo sociais, é a mulher. E é muito interessante porque tanto a Bibiana quanto a própria Belonísia, elas trazem isso muito forte. Né? A Bibiana, ela traz o protagonismo no sentido de sair da terra e de se educar e de voltar e tentar se libertar. E a Belonísia traz o protagonismo de respeito à terra. Né? Ela tá ali, ela tá ligada àquela terra, ela sente prazer em cuidar da horta dela, das coisas dela. Então, ele teve também essa cautela de representar essas mulheres que estão nessas fazendas, que estão nessa zona rural esquecida. E elas têm uma força, né, muito grande. Uma força de você vê a Belonísia de ir, né, quando a vizinha estava sendo maltratada pelo marido, ela ir lá, ela enfrentar, sabe, o próprio esposo dela, né, enfim, que ela também tem então há uma força, ela não fala. E ela não fala, é isso, né? Ela mas algumas coisas são importantes da gente pontuar, porque até mesmo para instigar, né? Digamos assim, vai lá saber por que ela não fala. Entende? Tem um porquê muito importante aí dela não falar. Peraí, alguém falou alguma coisa aqui. Algumas correntes dentro das igrejas protestantes falam sobre isso, que há uma diferença entre o que é, eu acho que é religião, né? E a saúde, que merece ser tratada por um especialista. Exato, eles próprios, eles fomentam isso é muito legal mesmo. Exatamente, porque assim, a gente muitas vezes fica sabendo, né, Elisa, pra mim, quando eu tava no ministério, chegou pra mim algumas histórias aqui de que tinha um líder religioso mandando as pessoas não tomarem mais tratamento, o antirretroviral, né? Só que é tratamento de HIV. Só que a gente também tem que falar das coisas bacanas, de como as religiões também abraçam e estimulam esse tratamento e fazem, né, acabam sendo um importante centro, porque imagina, quando a gente pensa HIV, a gente pensa uma doença com um estigma altíssimo, né? E que é importante a gente pensar junto. Tem alguém que também falou, ó, por isso que devemos ter um grande respeito para com o paciente, o ser espiritual, biológico na sua totalidade. Um olhar holístico. Perfeito. Isso. Né? E na verdade, até quando tem essa situação de copo negativo. Cortou. Né? Travou. É só para falar esse comentário. Perdão. Sim. Voltou? Falar que esse comentário de Hansa é importantíssimo e que resume esse objetivo aqui, porque a princípio você pode estar olhando assim, o que torturado vai me adicionar na medicina? Gente, torturado vai te fazer enxergar na vida humano, né? Um ser humano esquecido, que você, quando for atendê-lo, vai poder enxergar além de uma patologia. Então, isso
É um pouco o que a gente estava até falando essa semana, não foi, Elisa? Que você precisa saber do contexto do paciente, porque, por exemplo, você tem que saber ah, a renda dele, assim, porque se ele vai poder fazer aquele tratamento ou não, porque às vezes o tratamento que é o padrão ouro é muito caro e ele não vai conseguir. Então você tem que saber fazer essas coisas, você tem que saber em que contexto que você está. E o que eu ia falar da questão, né? Mesmo quando acontece isso, que a gente chama de coping negativo, né? Que quando é a religião entende que está separada da saúde, a gente não vai de frente com isso. A gente tenta fazer o seguinte, fala assim, olha, ele pode até pensar assim, mas você está vendo como você está melhor, você pode continuar indo lá, mas você vai ter esse, sabe? Tem até uma tirinha aqui no Instagram que eu fiz uma vez, que foi justamente isso. Nossa, eu fiquei tão feliz. Era uma paciente bipolar. E ela tinha uma questão, um vínculo bem forte com a religião. Só que justamente uma que não aceitava essa questão de medicação. Então ela ficava toda hora tendo crise, precisando ser internada. E era um maior problema, assim, né? Porque tinha esse embate. Aí ela ficou um tempo lá, a gente conversando, fez esse vínculo, né? Falou assim, não, você pode ter sua religião. Aí quando ela foi saindo do episódio de mania, e também, né, a gente fez um vínculo muito bom com a irmã, né, para a irmã dela, no caso, para estar sempre assim, vigiando e tudo mais. Eu sei que essa pessoa conseguiu ficar um ano estável, assim, não, mais de um ano, na verdade. E isso nunca mais, tipo assim, isso era uma raridade que ela internava assim, sabe, tipo, a cada 2 meses praticamente. E aí teve um dia que ela chegou lá no consultório e falou assim, doutora, eu fui lá e falei com o pastor que eu tô tomando remédio. E ele disse que era pra eu parar. Aí meu coração gelou. Falei, eita, meu Deus, de novo. Mas eu falei que eu não ia porque eu tô me sentindo muito bem. Aí eu falei, caramba, coisa boa, coisa boa. E ela disse isso. E que aí ela meio que deu uma lição nele, tipo assim, e eu tô muito bem, e não sei o que lá. E eu falei, que bom. Sim, e é bacana porque assim, as pessoas ficam muito. Tem um estigma ainda muito grande, né? De por que tu vai no psiquiatra? Gente, eu sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Eu vou ao psiquiatra e tudo bem, eu amo o psiquiatra, tadinho. É um ó pra vida dele. Mas, e o quão importante é porque assim, ó, a gente vai lá, ele vai ver da medicação, faço daquela parte mais clínica, a gente conversa de várias outras coisas que também eu entendo que é um jeito também dele, né, ter um olhar pro todo comigo, né, e de considerar que eu não tenho um certo conhecimento, que eu consigo discutir com ele uma coisa bacana, olha, então nunca precisou mexer minha medicação, mas eu sei que se eu achar que em algum momento não tá legal pra mim, eu consigo ir lá e dizer, olha, Guilherme, tá acontecendo isso, isso e isso, tá desse jeito, eu não tô me sentindo bem, tá, e aí o que tu acha? De ter alguma coisa assim, de considerar, de eu realmente ser um sujeito protagonista no meu cuidado. Né? Então, assim, o mais bacana disso é que eu não só estudo essa questão, mas eu consigo viver isso na prática e o quão faz diferença para eu ser aderente ao meu tratamento, para eu não entrar em sofrimento. Né? Porque muitas vezes a gente fala de uma coisa que parece ser tão distante, né? Parece, é sempre no outro. E não, a gente, né, é o mágico das nossas carreiras também, né? Que a gente vive esses processos, né? Então não existe que a gente nunca vai ser o alvo daquela experiência de cuidado. Não, a gente também passa por isso. Né? Nós também somos assistidos por profissionais. Né? E que bom que a gente tem isso. Então, não é uma coisa distante de só vou aplicar no outro. Não, mas que a gente também consiga aplicar na gente e saber reconhecer, principalmente. Né? No momento tão complicado que a gente está. Exatamente. E aí, justamente, essa questão do doutorado, eu acho que é uma leitura, assim, para todo mundo, porque justamente isso, né? Mostra uma realidade que é muito diferente da que a gente vive, mas que ela existe. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade toda vez que você for atender a alguém, né? De ver em que contexto que ela tá, qual é o entendimento dela da sua doença e tudo mais, que não é uma coisa assim, né? Não é uma coisa impositiva, vai sendo construído. E justamente você vê a diferença, né, assim, do pai delas, o Zeca, né? Ele tem lá a sua sabedoria e tudo mais, mas algumas coisas para ele não aceitava. E aí a outra geração já, né, já vem diferente, já tá com outra cabeça. Então a gente tem que saber ter essa flexibilidade também, né, quando for ter contato com isso. E aí isso tem que a gente pode ver nas nossas carreiras também, né? Das gerações anteriores de sociólogos, de psiquiatras, de infectologistas. Exatamente. Como enxergavam, né? O que era saúde mental há 40 anos atrás.
né, Mário? O que que era pensar HIV nos anos 70, né, Liz? Era Total. praticamente a gente... aqui no Rio Grande do Sul a gente tem ainda grandes infectos que trabalharam nessa primeira epidemia de HIV, quando o HIV chegou no Brasil, e que, enfim, o Sanatório Partenon é um lugar importante aqui no Rio Grande do Sul, onde se faz grande parte do tratamento. Foi o primeiro hospital que internou, de fato, pessoas com AIDS, e que contam, pneumologistas, enfim, eu trabalhei com esse pessoal, e que contam a importância que é tu conseguir ver esse processo se transformar nos teus olhos, né? Ou antes se dava uma sentença de morte, hoje tu pode pensar com uma pessoa, cara, que bom que tu descobriu. Porque a gente tem uma Casar, ter primeira linha, filho, ó, né? bacana, que a gente, se tu aderir ao tratamento, se tu tiver condições, eu fazer a minha parte, tu fizer a tua parte, e a rede aqui conseguir te assistir, é show de bola. Né? Então, eu já cheguei ao ponto de ir em velórios do pessoal aqui de movimento HIV/AIDS, que não morreu, né, por HIV, mas morreu por Isso câncer. mesmo. E da gente pensar, assim, de ouvir essas pessoas pensando, cara, a gente conseguiu ver fulano morrer de outra coisa, sabe? Porque quando ele descobriu que tinha HIV nos anos 80, aí ele achava que ele enterrou o companheiro dele por HIV, essa pessoa em especial, né? Morreu de AIDS. E ele morreu de câncer, morreu por outra coisa. Né? Então a gente E conseguir essa é a ainda tendência. visualizar. É E essa é a avanço. tendência. Né? Então é importante que a gente tenha essas obras para a gente conseguir sempre olhar para o todo. Então passa para a gente ter uma experiência de cuidado show, passa por a gente ler obras como essa. Isso. E Perfeita. assim, pra gente ir finalizando assim, né? Eu coloquei como tópico Torturado, é um novo clássico. E assim, claro que a gente vai precisar ver aí como é que vai ser, mas de verdade, é um livro que ele complementa, ele abrange tantas questões pertinentes no nosso país que, sinceramente, viu? Eu acho que é um clássico mesmo. Eu,